Abra sua Bíblia comigo em Tiago. Nós vamos continuar na carta de Tiago para vermos o que Deus fala conosco nessa série, no assunto dessa série que é a Igreja Sem Paredes, na carta de Tiago. Semana passada nós começamos a tratar de Tiago, né? E nós vimos o capítulo 2, o tema foi rico e pobre na igreja, e vimos como que Tiago ele confronta o pecado da igreja de tratar de forma diferente com a acepção de pessoas, ricos e pobres. Onde Tiago relata que a igreja estava honrando e tratando bem os ricos e desprezando os pobres. E vimos, recapitulando até, né, que Tiago chama esse pecado de acepção de pessoas, ou favoritismo, ou tratar as pessoas de modo diferente por causa de classe social ou por causa da aparência. E Tiago, o que Tiago faz no capítulo 2? Além de apontar o pecado da igreja e dizer que eles estavam errados, Tiago vai dar os argumentos pelos quais eles estavam errados naquilo. E recapitulando, o primeiro argumento que Tiago usa no verso 1, eu resumi dessa forma. Tiago diz: vocês não estão agindo de acordo com a verdade do Evangelho. Então esse era o primeiro motivo pelo qual tratar ricos e pobres era pecado. Porque essa não é uma maneira de agir, de se comportar, de lidar com as pessoas. Não é essa maneira que aqueles que creem no Evangelho lidam com as pessoas, baseado em aparência, em classe social. O segundo argumento que Tiago dá no verso 5, Tiago diz que se Deus honra de forma especial os pobres aos olhos deste mundo, como pode o seu povo tratá-lo com desprezo? Porque Tiago pergunta assim para a igreja: Deus não escolheu os pobres aos olhos desse mundo para serem ricos em fé? Então Tiago diz assim: se Deus escolheu chamar mais pobres do que ricos para fazer parte do seu povo, como que o seu povo pode desprezar os pobres? Se Deus honra de uma maneira especial, e semana passada eu expliquei, né, esse modo especial, o porquê disso, Tiago diz: como podemos nós, a igreja, tratar os pobres de maneira diferente da que Deus trata? E eu disse que Tiago, nos versículos 6 e 7, dá o terceiro argumento, e que eu disse semana passada que iria falar dele hoje, e aí eu pulei para o argumento 4 e finalizei com ele. No verso 8, Tiago diz basicamente assim: vocês não estão obedecendo o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Tiago diz para eles: vocês acham que dessa forma vocês estão cumprindo o segundo maior dos mandamentos, ou o maior dos mandamentos, porque Jesus disse que o maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Tiago diz para a igreja: vocês não estão amando o próximo como a vocês mesmos, porque quando Deus e Cristo nos ordenou amar o próximo como a nós mesmos, Ele não estabeleceu critérios humanos para esse amor. Também falei disso a semana passada. Então, agora nós voltamos ao terceiro argumento que Tiago diz, que está nos versos 6 e 7. Antes, vamos ler Tiago capítulo 2, dos versos 1 a 7, novamente. Tiago capítulo 2, versos 1 a 7, diz assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas, e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Verso 5. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Vamos orar.
Senhor Deus, eis aqui a Tua palavra, Senhor, eis aqui mais uma vez a carta de Tiago, eis aqui esses versos, Pai, que nós na igreja brasileira precisamos com tanta urgência, Pai. Que o Senhor possa, com a Tua palavra, levar essa verdade no mais íntimo do nosso ser. Espírito Santo, me ajude a ser simples, objetivo, fiel à Tua palavra, e que enquanto eu falo, que o Senhor possa levar estas verdades da Sagrada Escritura no mais íntimo do nosso ser, para que o nosso coração seja transformado pela Tua palavra, para que, como o próprio Tiago diz na sua carta, em outro verso, possamos ser praticantes e não apenas ouvintes da Tua palavra, para a glória do Senhor. Amém? Bom, vamos lá. Então, nós já semana passada vimos os 3 argumentos, o argumento 1, 2 e 4 de Tiago, porque discriminação, acepção de pessoas, favoritismo era pecado. Vamos reler novamente o versos 6 e 7, onde Tiago dá o 3º argumento pelo qual a igreja estava errando e pecando ao tratar e honrar os ricos e desprezar os pobres. Tiago diz assim no versos 6 e 7, mas vocês têm desprezado o pobre. Aí ele lança 3 perguntas. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Tiago diz assim, não são os ricos, e eu resumi dessa forma o 3º argumento de Tiago. Os ricos não dão a vocês motivos e razões para honrá-los da forma como estão honrando. É como se Tiago estivesse dizendo assim para a igreja, olha, vocês estão desprezando os pobres e honrando os ricos. E por que vocês estão errando e pecando ao fazer isso? O 3º argumento é, os ricos não dão a vocês motivos para tratá-los da forma como você está tratando. Talvez você já disse isso para alguém, né? Olha, eu não te dei motivo para isso. Olha, ou então, olha, fulano, ou então essas pessoas não te dão motivo para você tratá-las da forma como está tratando. Basicamente o que Tiago está dizendo para a igreja é isso. Olha, os ricos que vocês tanto honram, eles não dão motivos para vocês honrá-los da forma como estão honrando. E aí ele vai pontuar isso e esclarecer isso, fazendo 3 perguntas que nos mostra que é justamente o contrário. Tiago diz, eles não dão motivos para vocês honrá-los da forma como estão honrando. É justamente o contrário. Aí ele diz, não são os ricos que oprimem vocês? É como se Tiago estivesse dizendo assim, olha, vocês estão tão dispostos a honrar os ricos dessa forma? Lembrem-se da forma como os ricos tratam vocês. Lembrem-se agora, eu vou refrescar a memória de vocês. Eu vou refrescar a memória de vocês para relembrar vocês a forma como os ricos normalmente tratam vocês. E aí Tiago diz assim, não são eles os ricos que oprimem vocês? Nós temos visto nessa série, já vimos nessa série, principalmente quando eu preguei lá nos profetas, se você está acompanhando, você vai refrescar a sua memória, e se você por acaso está ouvindo essa pregação, né, a primeira dessa série, eu te recomendo a ir lá no meu canal do YouTube e poder ver, né, todas as demais pregações, se possível maratonar, né, a série de pregações, para você construir. Nós estamos construindo uma maturidade cristã a respeito desse assunto. E aí, nós já vimos que Deus, lá nos profetas, Deus confronta a nação, e um dos principais motivos pelo qual Deus confronta a nação são as injustiças, desigualdades e opressão no meio do seu povo. E se você se lembrar bem, ou se você ler os profetas, você vai ver que Deus ele confronta principalmente os ricos, governantes e líderes religiosos. Deus confronta, a gente vai ver lá, Deus confronta os ricos, por quê? E também nós vimos naquela pregação a respeito do Deus dos pobres e Jesus dos pobres, onde nós vemos que Deus deixa claro na sua palavra, que normalmente, o que Tiago está dizendo é que normalmente são os ricos que oprimem os pobres.
são aqueles que têm condições financeiras, são aqueles que têm status social, são aqueles que têm um certo poder de influência na sociedade, são eles que oprimem os pobres e os mais necessitados. São eles que, através da sua condição, através do seu network, né, da sua rede de relacionamentos, que oprimem os pobres e necessitados. Como eu já citei aqui, eu estou lendo, um dos livros que eu estou lendo nesse momento é o livro do pastor Antônio Carlos Costa, né, Convulsão Protestante, e o trecho que eu li essa semana, ele fala que uma vez um político conversou com ele, de certa forma confessou para ele, falando que ele não tem noção, né, e que a sociedade, o povo brasileiro, de certa forma, não tem noção de como que existem, se não me falha a memória, 5 famílias ricas que controlam Brasília, que praticamente controlam a política no Brasil. E esse rapaz, o pastor Antônio, ele conta que, inclusive, esse político disse: não permita que o povo deixe as ruas, porque essas famílias elas só largam o osso, e aqui com as minhas palavras, elas só largam o osso e elas só não ditam o rumo do Brasil se o povo for para a rua e pressionar mais do que eles os políticos. Então esse é só um exemplo do que Tiago está dizendo. Normalmente, irmãos, vamos dizer assim, né? A história do mundo, só um louco ou um cego negaria esse fato. O fato de que normalmente são os ricos que, de acordo com toda a sua condição financeira e todo o seu poder social, sua influência, que oprimem e, vamos dizer assim, mantêm a opressão dos mais pobres e necessitados. Depois Tiago diz assim: não são eles que os arrastam para os tribunais? Ou seja, Tiago está dizendo para a igreja: olha, além de oprimir vocês, são os ricos que também, e também é uma forma de opressão, nós temos visto isso nessa série, são eles que também arrastam vocês, os mais pobres, para os tribunais, que usam a sua influência para levar vocês na justiça, para usar, de certa forma, ali, o sistema judicial para oprimir ainda mais vocês. São eles que arrastam vocês até lá. São eles que usam leis, o sistema legal e judicial para oprimir ainda mais vocês, como esse exemplo que eu acabei de dar, que o pastor Antônio Carlos Costa conta. Terceiro motivo, terceira pergunta, Tiago diz assim: não são eles que difamam o bom nome que está sobre vocês, que sobre vocês foi invocado? Em outras palavras, Tiago está dizendo com essa pergunta: não são normalmente os ricos, que além de não crer no Evangelho, ainda difamam o nome de Jesus Cristo? Aqui Tiago vai além e diz que normalmente os ricos, como a gente viu, né, no verso 5, normalmente os ricos não creem no Evangelho. Claro que nós temos ricos que creem, mas o que nós vimos, e é por isso que eu disse que é importante a gente ver cada uma das pregações, para mim não ter que ficar repetindo o argumento. Tiago disse: normalmente os ricos, eles não creem no Evangelho e acreditam que não precisam de Jesus Cristo. E além de não crer, eles ainda difamam o nome de Jesus Cristo. E Tiago diz assim: esse nome desse Senhor, desse glorioso Senhor, que vocês tanto amam e que vocês se sentem honrados de fazer parte, de serem chamados cristãos. É como se Tiago estivesse dizendo assim: olha, se vocês têm, de certa forma, até mesmo um orgulho, né, uma felicidade, uma alegria em Deus, de crer em Jesus Cristo e de ter sobre a sua vida Cristo Jesus, e de poder serem reconhecidos como cristãos, como discípulos de Jesus, Tiago diz assim: esse é mais um motivo pelo qual vocês não devem honrar os ricos, porque são eles que difamam o nome de Jesus. E nós também vemos isso nos nossos dias de hoje. Como que pessoas que acreditam, não só famosos, ricos, que acreditam que não precisam de Jesus, e além de não acreditar que não precisam do Evangelho, eles ainda zombam do Evangelho, e nunca é tarde lembrar que, principalmente época de Natal, normalmente pessoas dessa classe, eles vêm produzir várias coisas para zombar do santo nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Tiago basicamente está dizendo para eles assim: olha, é aquilo que eu já disse para vocês, os critérios que vocês estão usando para honrar ricos
e desprezar pobres são mundanos, são malignos, são errados. Por quê? Porque o terceiro argumento é, se a gente fosse encontrar motivos ou tentar pontuar os motivos pelo qual vocês tanto honram os ricos, a gente encontraria o contrário. A gente encontraria motivos para não honrá-los, porque eles oprimem, arrastam vocês para os tribunais e difamam o bom nome de Jesus Cristo. E nós sabemos que na época de Tiago, inclusive ele começa assim a carta, e esses mesmos cristãos estavam passando lutas, perseguições e tribulações. E quem sabe nós podemos entender que fica implícito que essas perseguições eram feitas, na maioria das vezes, pelas pessoas ricas, pelos poderosos. É por isso que Tiago diz assim, o que eu resumo, né, esse argumento dele através dessas 3 perguntas. Os ricos não dão para vocês motivos para vocês honrá-los como vocês estão fazendo. Pelo contrário, eles dão motivos, né, não para desprezá-los, que seria um outro pecado, mas eles não dão a vocês motivos para honrá-los da forma como vocês os estão honrando. E o que parece, irmãos, lendo esse texto, estudando essa semana, o que parece é que, pela forma como Tiago fala, essa igreja ou essas igrejas para quem ele estava escrevendo, porque essas cartas dos apóstolos rodavam várias igrejas, ao que parece, e eu pelo menos entendo, que Tiago está escrevendo para a igreja que na sua grande maioria parece ser constituída de pobres, porque de fato está de acordo com o que ele fala. Então olha para você ver, Tiago está escrevendo para uma igreja que no seu hall de membros, a sua maioria dos membros eram pobres, e que essa igreja de maioria pobre estava desprezando os outros pobres e honrando os ricos. E Tiago, é como se Tiago estivesse dizendo assim, olha, vocês estão honrando aqueles que são carrascos de vocês estão honrando aqueles que tanto desprezam e fazem várias coisas com vocês, e aqueles seus irmãos que também são pobres como vocês estão desprezando. Então olha a incoerência de vocês. Uma igreja, na sua maioria, constituída de pobre, que honra mais os ricos do que os seus irmãos que são pobres. E, Lucas, existe rico que crê no Evangelho e que não oprime e tudo mais? Irmão, existe, né? Nós não podemos dizer que não existe na face da terra um rico que de fato crê no Evangelho e que dê bom testemunho, né? Que não oprima os mais pobres e necessitados. Irmãos, mas é difícil achar. É difícil achar. É difícil achar um rico que de fato crê no Evangelho por amar Cristo e que não cometa esse tipo de pecado que nós estamos pontuando aqui e vamos também pontuar semana que vem. Mas deixa para semana que vem, né? Outro ponto. É por isso, irmãos, é pelo que Tiago está dizendo, porque os ricos normalmente são eles que oprimem, que arrastam para os tribunais e que difamam o bom nome de Jesus Cristo. É por isso que os profetas do Antigo Testamento, como nós já vimos nessa série, Cristo Jesus e os apóstolos de Jesus eram tão duros e diretos com os ricos. Se a gente estuda a Bíblia de verdade, a gente vai ver que os profetas do Antigo Testamento, que Jesus Cristo, enquanto esteve nessa terra, e eu já falei do Evangelho de Lucas, basta ler o Evangelho de Lucas, que você vai ver Jesus pegando pesadíssimo com os ricos. Eu também vou ler alguns textos aqui agora. E os apóstolos de Jesus, como nós estamos vendo Tiago, e vamos ver o apóstolo Paulo na semana que vem, pegavam duro e pesado com os ricos. Por quê? Porque os ricos têm essa tentação maior. Os ricos têm essa tentação diferente dos mais pobres, que é usar suas condições para oprimir e apenas se beneficiarem diante dos mais pobres e necessitados. E é por isso que tanto Cristo quanto os profetas e os apóstolos exortavam. Como eu já disse para vocês, uma palavra de exortação é uma palavra de correção, é uma palavra de alerta, né? Exortavam os mais ricos para que eles não caíssem no pecado que os ricos normalmente são tentados a cair. Vamos para o capítulo 5 de Tiago. Capítulo 5 de Tiago, e nós vamos ver um desses exemplos. Nós vimos como que Tiago aqui já fala a respeito dos ricos.
E diante do que Tiago está falando, a gente fica assim. Então, se tinha rico nessa igreja para quem Tiago está escrevendo, se Tiago estava pegando tão pesado assim com os ricos, o que será que Tiago falava com os ricos? Né? Como que Tiago tratava os ricos na igreja? E nós podemos saber. Basta a gente vir aqui, ó, capítulo 5 de Tiago. E nós vamos ver, como eu disse para vocês, tanto Cristo quanto os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos, eles eram duros e diretos com os ricos. Por quê, irmãos? Irmãos, por causa dessas tentações e armadilhas. O apóstolo Paulo, nós vamos ver semana que vem, o apóstolo Paulo chama de armadilha que os ricos estão propensos a serem tentados e cair nessas armadilhas. Mas no capítulo 5 agora, de Tiago, nos versos 1 a 6, nós temos um exemplo da maneira como Tiago exortava os ricos na igreja. E de como Deus exorta os ricos na sua santa palavra. Vamos ler Tiago capítulo 5, do verso 1 a 6. E aperta o seu cinto aí na sua cadeira ou no sofá da sua casa, porque esses versos são pesadíssimos, principalmente se você é rico, ou se você quer um dia ser rico. Olha o que Deus diz em Tiago capítulo 5, dos versos 1 a 6. Ouçam agora vocês, ricos, e agora você vai entender o título dessa pregação. Ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Verso 1 ele começa dizendo: ouçam agora vocês ricos. Primeiro ponto que eu quero pontuar aqui. Esses ricos a quem Tiago descreve essas palavras e para quem Deus dirige essas palavras, sim, com certeza, não são para todos os ricos. São para os ricos que, conforme ele já disse lá no capítulo 2, oprimem os mais pobres e necessitados. Existem ricos que não oprimem os mais pobres e de fato são cristãos? Irmãos, existem. Embora eu disse para vocês que é difícil achar, segundo o próprio Jesus Cristo, né? E segundo ponto, é pecado ser rico? Irmãos, ser rico não é pecado. Ser rico não é pecado. Por exemplo, a palavra de Deus diz assim em Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor traz riqueza, e Ele não permite que a tristeza a acompanhe. Então olha o que Provérbios está dizendo, que a bênção de Deus traz riqueza. Ser rico não é pecado. Não existe pecado no mero ser rico, porque a palavra de Deus diz que a bênção de Deus traz riqueza. O pecado consiste na maneira como a riqueza é adquirida, como nós já vimos os profetas confrontarem, e eu vou ler alguns textos para vocês aqui. O problema e o pecado pode estar na maneira como você adquiriu aquela riqueza. Segundo, o pecado também pode estar na maneira como o seu coração se torna ou é de acordo com, possuindo essa riqueza, né? Dependendo da maneira como o seu coração se transforma, ou dependendo da maneira como o seu coração é, por ter riqueza, ali pode estar o pecado. Terceiro, o pecado está em não glorificar a Deus com a sua riqueza. E quarto lugar, está na maneira como você usa, que pode estar muito associado a usar o dinheiro para a glória de Deus. Então, não há pecado em ser rico ou em ter muito dinheiro. O pecado está na maneira como você adquire essa riqueza, no seu coração, tendo essa riqueza, no fato de você não usar esse dinheiro, essa riqueza toda para a glória de Deus,
e dependendo da maneira como você usa esse dinheiro. Ali pode estar o pecado. Mas ser meramente rico, não há pecado nisso. Até porque, olha o que Deuteronômio capítulo 8, verso 17 e 18, olha o que Deus diz para o povo, lá na saída do Egito. Não digam, pois, em seu coração, olha o problema do coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Olha que Moisés está confrontando o povo e dizendo para o povo, não diga no seu coração. Por isso que eu disse que o problema, o pecado pode estar no espírito do seu coração ali, tendo essa riqueza. Aí Deus diz assim, não diga no seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então Deus está dizendo assim, não diga no seu coração, caso você seja rico e tenha muito dinheiro, muitas riquezas, olha, foi a minha capacidade, foi a força dos meus braços que me fez juntar todo esse dinheiro. E Deus diz assim, não, mas lembre-se do Senhor seu Deus, porque no final das contas, mas eu trabalho muito, mas no fim das contas, é Deus quem dá a capacidade para uma pessoa adquirir riquezas. É Deus quem te dá força, é Deus quem te dá saúde, é Deus quem dá para você essa capacidade para poder adquirir riqueza. E aí ele diz assim, conforme Deus prometeu na sua aliança. Lembra-se de quando eu preguei em Deuteronômio capítulo 15, o tema foi o povo de Deus e a pobreza? Lá em Deuteronômio 15, Deus diz assim, eu vou prosperar vocês ricamente, eu vou abençoar vocês ricamente, para quê? Para que vocês abram o coração e a mão para os pobres. Então Deus prometeu dar riqueza, é o que ele está dizendo no capítulo 8, é Deus quem dá a capacidade para vocês adquirirem riqueza. Então não cometa o pecado de, no seu coração, você achar que é você quem conseguiu tudo isso. E aqui abre parênteses, porque é sempre bom hoje em dia pontuar isso. É por isso, irmãos, que é perigoso essa teologia coach hoje em dia. É por isso que é perigoso, mais do que a teologia da prosperidade, é a teologia coach. Por quê? Porque a teologia coach, ou os coaches de verdade, né, eles levam você a acreditar com excesso na sua capacidade. Entendeu? Eles levam você a se orgulhar de forma até mesmo excessiva e pecaminosa da sua força, da sua capacidade, do seu máximo potencial. Fecha parênteses. Então, Tiago começa dizendo, e Deus começa a dizer, ouçam agora vocês ricos. Para quem Deus vai proferir essas palavras? Não para os ricos que creem de fato no Evangelho e glorificam a Deus com a sua riqueza, mas para aqueles que oprimem os mais pobres e que cometem esses pecados que Tiago pontuou no capítulo 2. E ele vai citar mais alguns pecados aqui. Ouçam agora vocês ricos. Aí olha o que ele diz. Chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhe sobrevirá. Outra tradução diz assim, choram e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. Outra tradução, chorem e gritem pelas desgraças que vocês vão sofrer. Irmãos, Tiago e Deus aqui, ele não está dizendo, olha, que pode acontecer com vocês. Deus aqui, ele está afirmando, olha, chorem e gemam, porque a desgraça, a angústia vai vir sobre vocês. Sofrimento vai vir sobre vocês. João Calvino, reformador, ele comentando esse texto, ele diz assim, eu acredito que está enganado aqueles que acham que Deus aqui nessa passagem está chamando o rico ao arrependimento. Está chamando o rico opressor, o rico que conseguiu a sua riqueza com pecado, que defrauda e oprime os mais pobres e fecha o seu coração e não abre a mão para os mais necessitados, usando a linguagem de Deus lá em Deuteronômio. João Calvino diz assim, eu acredito que está completamente enganado aqueles que acham que Deus aqui, nessa passagem de Tiago, está chamando os ricos ao arrependimento.
ou está dando um aviso para ele. Não, ele diz assim, esses versos, essas palavras e a forma como Deus está dizendo, não é nem um aviso, já é uma sentença. Já é um comunicado, não é nem um aviso do que pode acontecer. Já é Deus afirmando, olha, podem já chorar e gemer, porque vai acontecer. Desgraça e angústia vai vir sobre vocês. Vai vir sobre vocês. Já é um aviso do que Deus vai fazer com os ricos que oprimem os pobres e os necessitados, que são mesquinhos, avarentos e que não abrem a mão dos necessitados. Jesus, irmãos, é Tiago, irmão, Jesus disse da mesma forma. Olha o que Jesus diz em Lucas capítulo 6, verso 24 e 25. Veja a forma como Jesus falou com os ricos da sua época. Olha o que Jesus diz, mas ai de vocês os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. E se você estuda a Bíblia, você percebe que na linguagem judaica, na linguagem hebraica, quando uma frase começa com ai, hoje em dia na língua portuguesa a gente não usa tanto a expressão ai dessa forma, mas normalmente a gente usa o ai como dor, né? Ai. Mas na linguagem hebraica, esse ai é um lamento e ao mesmo tempo é uma forma profética de falar. É uma forma profética de falar, é uma mensagem de julgamento. Quando os profetas de Cristo começavam uma frase, ou colocavam numa frase, ai de vocês, é uma mensagem profética de julgamento, de juízo. E é por isso que Jesus diz assim, ai de vocês ricos, pois já receberam a consolação. Se você ler os evangelhos, você vai ver que em vários momentos Jesus usou esse ai de vocês, ou ai da cidade e tal. Se você lê os profetas, nós estamos lendo os profetas, né? Inclusive estamos em Jeremias, nós vemos que em alguns momentos, e aí depende da tradução, né? Mas as traduções mais antigas, elas destacam muito isso, ai de vocês a nação tal. Por quê? Porque é uma mensagem profética de julgamento. E é o mesmo tom que Tiago está usando, que Deus usa em Tiago. Esse ai de vocês ricos. E olha o que Jesus disse, a mesma coisa. Na verdade é Tiago quem está dizendo a mesma coisa que Jesus disse. Ai de vocês ricos, porque já receberam a consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. E é por isso que Tiago diz, podem chorar, lamentar e gemer, porque desgraça e sofrimento e julgamento vai vir sobre vocês. Vai vir sobre vocês. E quais são as razões pela qual esse juízo e julgamento e desgraça vai vir sobre os ricos? Verso 2 e 3. Olha o que diz. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês. E como fogo lhes devorará a carne, vocês acumularam bens nesses últimos dias. Para resumir aqui, te ajudar a entender o ponto. Razão número 1 pelo qual o julgamento de Deus vai vir sobre os ricos. Primeiro, acúmulo egoísta de bens. Ele diz assim, as riquezas de vocês apodreceu, a traça corroeu as suas roupas, o ouro e a prata enferrujou. Por quê? Porque vocês acumularam bens nos últimos dias. Deus está dizendo para os ricos, ai de vocês, por quê? Porque vocês acumularam bens e riquezas de forma egoísta. Deus está dizendo assim, olha o que Tiago está querendo dizer, olha a referência. Vocês acumularam nos seus celeiros, nas suas mansões, nos seus palácios, muitos bens, roupas, né? E se você estuda, na época, os bens ali eram coisas perecíveis, eram roupas, trigo, né? Como nós vamos ver aqui numa história que Jesus contou, numa parábola que Jesus contou. Então, eram coisas que apodreciam com o tempo. Né? A prata também, Tiago está dizendo assim, olha, o ouro e a prata de vocês
enferrujaram. Ou seja, Deus está dizendo: ricos, vocês acumularam bens e mais bens, a ponto deles se perderem, a ponto deles serem comidos por traças, a ponto do ferrugem corroer eles, e é por isso que vocês vai vir desgraça sobre vocês, porque esse acúmulo é mais do que vocês precisaram. Irmãos, o que Deus está dizendo é mais ou menos assim: vocês não se contentaram em ter aquela riqueza que supre as necessidades. Vocês guardaram riquezas de forma egoísta, a ponto de ficarem guardadas de tal forma, sem vocês distribuírem ou repartirem com os mais necessitados e pobres, a ponto de se perder. A ponto de se perder. E Deus está dizendo assim: e é por isso que desgraça vai vir sobre vocês, porque vocês se enriqueceram e guardaram riquezas. Mas a riqueza, e olha o que Deus está dizendo: a riqueza que vocês tinham de sobra, e que talvez vocês podiam pegar ela e ajudar os mais necessitados, vocês não fizeram isso, pelo contrário, mantiveram guardado. Mas é porque a gente precisava. Não, vocês não precisavam de tudo isso. E a prova disso é que a ferrugem e a traça corroeu essas riquezas de vocês. E é por isso que Deus te diz assim, e naquele dia do julgamento, a ferrugem e a traça vai testemunhar contra vocês. Quando Deus olhar para os seus bens enferrujados e comidos de traça, e na hora que Deus for dar a sentença e vocês perguntarem: por que, Senhor? Deus vai chamar a ferrugem e a traça como testemunha contra vocês. Jesus disse a mesma coisa em Lucas 12, verso 15 a 21. Olha o que Jesus disse: então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então Jesus está dizendo: fiquem atentos, fiquem espertos. Aqui Jesus está avisando, contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E aí ele vai contar uma história. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, em outras traduções, louco, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Jesus alerta as pessoas da sua época contra todo tipo de ganância e diz: a vida de um homem não consiste na quantidade de bens. E aí ele conta uma história. Um homem produziu muito a sua safra lá, o seu campo, de forma suficiente para as suas necessidades. Mas aí esse homem pensou assim: olha, eu tenho mais, e não cabe mais no meu celeiro. O que eu vou fazer? Ao invés de eu repartir, uma outra opção seria repartir com as pessoas mais necessitadas. Mas não, ele pensou assim: vou destruir meu celeiro e construir um maior. Vou guardar tudo e no final eu vou dizer para minha alma: você tem muito para muitos anos. Descansa, se regozija. E aí Jesus diz assim: e Deus disse para ele: seu louco, insensato, essa noite vão pedir a sua alma. Essa noite eu vou vir buscar a sua alma. E tudo que você tem guardado, para quem vai ser? Então, irmãos, Jesus, através dessa parábola, alinha a mesma coisa. Na verdade, Tiago basicamente está pregando para a igreja o que Jesus disse em vários momentos com outras palavras. É pecado o acúmulo egoísta de bens. Se Deus tem te prosperado a ponto de sobrar, irmãos, não deixe essa sobra ser corroída por ferrugem. Você já viu aquelas pessoas que já tem 10 pares de sapato, mas ela tem coragem de ir na loja comprar mais um par de sapato, ou mais uma peça de roupa? Eu conheço pessoas que, se você abrir o guarda-roupa dela, vai ter roupas que já estão lá há mais de um ano com etiqueta. O que isso significa? Que ela comprou e nem usou.
mas também é incapaz de pegar essa peça de roupa e doar para alguém que necessita. Pelo contrário, se você falar com ela que tem que liberar espaço no guarda-roupa, ao invés de doar, ela vai falar: vou fazer um bazar para vender baratinho. Eclesiastes 5, verso 13, a palavra de Deus diz assim: olha o que Salomão, após refletir sobre a vida, diz: há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Riquezas acumuladas para a infelicidade de quem a possui. É um mal terrível. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. É o que Jesus disse para aquele homem. É o que Deus disse para aquele homem da parábola de Jesus. Louco, essa noite você vai morrer, em outras palavras. E o que você tanto guardou vai ficar para quem? Para quem que vai ficar? Você vai deixar de ser corroído pela traça? Então, irmãos, o primeiro pecado daqueles ricos é o acúmulo egoísta. É você guardar, acumular mais do que você necessita. E aqui, irmãos, não é nada contra planejamento, amém? Não é nada contra planejamento. Nós podemos planejar, nós podemos ter ali um fundo para emergências, não é pecado. Mas existem pessoas, e são para essas que Deus está dando uma sentença de juízos, que eles não estão pensando numa emergência, porque o que eles estão acumulando vai ainda mais além do simples ter um guardado para emergência. E ao invés de ajudar as pessoas e abrir o coração para o próximo necessitado, eles acumulam a ponto de guardar. Lembra-se de Lucas 16, quando eu preguei a palavra, a história que Jesus conta do rico e do Lázaro? Aquele rico sabia até mesmo o nome do mendigo que ficava no portão dele, porque lá no inferno ele falou: pede Lázaro para vir aqui molhar a ponta do dedo e pôr na minha língua. Ele sabia o nome daquele pobre. Mas mesmo vivendo luxuosamente todos os dias da sua vida, ele foi incapaz de, mesmo tendo muito, dar o mínimo necessário para aquele pobre Lázaro ter o que ele precisava como forma de dignidade. João Calvino também diz assim: Deus não designou ouro para a ferrugem, nem roupas para as traças. Pelo contrário, Deus projetou essas coisas para o auxílio e a ajuda da vida humana. Deus não projetou o ouro para ser corroído pela ferrugem. Deus não projetou roupas e todas essas coisas para ser corroído pela traça. Pelo contrário, Deus projetou todas essas coisas e Deus deu toda essa riqueza, os recursos naturais para o homem, para o auxílio da vida do homem. E é por isso que é pecado deixar essas coisas serem corroídas pela traça e pela ferrugem, enquanto existem tantos seres humanos precisando daquilo. Segundo motivo pelo qual o julgamento de Deus vai vir sobre os ricos. Verso 4. Olha o que Tiago diz: vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Por que ceifeiros aqui? Porque na época, toda a riqueza, a maior parte das riquezas eram de campos, plantações. E quem ficava nos campos fazendo as colheitas e tudo mais, hoje em dia no agronegócio nós temos máquinas, né? Mas na época eram pessoas. E aí olha o que Tiago está dizendo. O segundo motivo pelo qual o julgamento de Deus vai vir sobre vocês. Porque vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram nos seus campos e que vocês retiveram com fraude. É o que eu já citei nessa série aqui. É pecado reter o salário dos trabalhadores. Vou ler mais uma vez Deuteronômio 24, verso 14 e 15, que eu já li, mas é sempre bom relembrar, porque talvez você está ouvindo pela primeira vez a pregação dessa série. Olha o que Deus diz: não se aproveitem do pobre necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva numa das suas cidades. Paguem-lhe o seu salário diariamente, antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Senão, ele poderá clamar ao Senhor contra você, e você será culpado de pecar. Parece que Tiago está citando esse verso, porém com as suas palavras. Olha, o salário dos trabalhadores que vocês estão retendo, as pessoas trabalharam para vocês e vocês não as pagaram. Vocês seguraram os salários dele com fraude. E Deus está dizendo, e o clamor deles chegou até Deus. E é por isso que Deus há de julgá-los e de enviar desgraça sobre vocês. Porque Deus já havia dito na lei, para não reter o salário dos trabalhadores. Jeremias 22, verso 13.
Ai, tá vendo ai? Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o que é o devido salário. Então eu não vou pontuar porque já citei isso em outras pregações. O segundo pecado dos ricos opressores é reter o salário ou não pagar um salário adequado e justo para os trabalhadores que para eles trabalham. E como eu já disse para vocês, daqui a alguns meses nós vamos falar sobre trabalho e fé. E nós vamos voltar nesses pontos para trazer aplicações mais práticas para nós. Terceiro motivo, verso 5. Tiago diz assim: vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Terceiro motivo do pecado dos ricos: viver de forma luxuosa e egoísta todos os dias da sua vida. É você viver à vontade, tendo todas as suas necessidades supridas. É viver abastado dos benefícios do trabalho dos outros. E aqui inclui os pobres e necessitados trabalhavam para aqueles ricos, os ricos não pagavam o salário para eles, ou não pagavam o que era justo, e com esses salários, com essa parte da riqueza dos pobres necessitados, dos trabalhadores deles, é que eles construíam os seus palácios e viviam luxuosamente. E eles usavam o dinheiro dos trabalhadores, ou a riqueza que os trabalhadores produziam para eles, para viver de forma luxuosa, esbanjando, né? Ou o que a gente chama hoje, ostentando. É a forma como aquele rico da parábola do rico e do Lázaro vivia, enquanto o pobre do Lázaro, na sua porta, estava lá, necessitado das coisas mais básicas na vida. E aí Tiago diz assim: vocês se fartaram de comida em dia de abate. Sabe o que Tiago está dizendo aqui? Deus está dizendo assim para os ricos: sabe essa vida luxuosa, vocês viverem de forma luxuosa, tendo tudo do bom e do melhor, sabe a que eu comparo isso? Você já viu na roça quando a gente engorda porco? Você sabe o motivo pelo qual a gente engorda porco, né? Não é para a saúde do porco. A gente engorda porco para o dia do abate, para o dia em que vai ser abatido para virar comida na nossa mesa. E é por isso que engorda porco. Olha o que Tiago está dizendo para os ricos: todo esse luxo, toda essa riqueza que vocês estão acumulando, toda essa fartura que vocês estão tendo e vivendo de forma luxuosa, vocês nada mais são do que um porco engordando para o dia do abate. Tudo isso que vocês estão acumulando para no dia do julgamento de Deus, vocês serem abatidos, vocês serem julgados e condenados por causa disso. Lembra-se que no inferno, Abraão disse assim para o homem rico: lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Abraão disse para o rico: lembra-se de como que você viveu na terra de forma luxuosa? Hoje, agora você está aí, sofrendo e sendo atormentado. E não vai acabar, e não vai ter refrigério, nem mesmo a ponta do dedo molhado na água na ponta da sua língua. Não vai ter refrigério. E Deus está dizendo: ricos, continuem vivendo do jeito que vocês estão vivendo. É por isso que eu concordo com Calvino. Deus aqui não está nem dando esperança. Deus está dizendo: continuem vivendo a vida do jeito que vocês estão vivendo. Podem continuar, mas saibam que o que vocês estão fazendo é apenas engordar para o dia do abate. É apenas engordar para o dia do abate. Essa semana eu vi um documentário a respeito do escândalo da mega igreja Hillsong, lá da Austrália, e também ao redor do mundo, né? E um dos entrevistados desse documentário é um jovem que criou um perfil no Instagram, cujo endereço é Preachers and Snakes. Acho que tradução é pregadores e tênis. O que esse rapaz fez? Ele era um cristão também. Ele criou um perfil no Instagram, onde ele fica pegando fotos de pregadores famosos, de pastores famosos, e ele pega a foto deles e mostra, tipo assim, a blusa que ele está vestindo, o valor que as blusas são. Mostra lá o tênis que o pastor está usando, a jaqueta, a bolsa, várias peças de roupa. Começou com tênis e foi espalhando para outras peças de roupa. E mostrando o valor daquilo. Irmãos, é absurdo.
É absurdo a forma como grandes pregadores e pastores têm vivido de forma a ficar ostentando roupas caras, tênis caros. E, irmãos, não tem como negar. Raramente esses pastores são também empresários para você dizer assim, não, isso daí é por causa, ele ostenta com isso por causa do outro trabalho dele. Não, na maioria das vezes, infelizmente, são pastores que vivem do dinheiro da igreja e vivem uma vida de ostentação com o dinheiro da igreja. E nós poderíamos muito bem criar um Instagram com pastores e pregadores do Brasil, infelizmente. Motivo número 4 e último motivo que Tiago dá para a desgraça dos ricos. Verso 6. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Em outras palavras, vocês têm condenado e matado aqueles que não podem se defender. É como se Tiago estivesse dizendo assim, vocês oprimem os pobres porque eles não têm como se defender, ou não tem quem os defenda, quem clame por eles. É por isso que lá em Provérbios 30 ou 31, está me falhando a memória, Deus diz assim, erga a voz em favor do pobre e do necessitado. E aí Tiago está dizendo, vocês estão oprimindo, matando e condenando, seja nos tribunais, seja matando de forma direta, né, porque existem sim, por exemplo, uma das críticas à Revolução Industrial, ao início dela pelo menos, é que os pobres nas grandes fábricas, né, nas grandes empresas, morriam por causa das grandes cargas horárias ou dos trabalhos junto com máquinas que não tinham segurança nenhuma. Então, seja figurativamente, como por exemplo, o rico da parábola do rico e Lázaro, que viveu luxuosamente enquanto Lázaro vivia na miséria, a ponto de um dia chegar a morrer. Quem sabe talvez se o rico tivesse dado a ele assistência, ele viveria por uns anos mais. Então o que Deus está dizendo aqui é, vocês têm condenado e matado, seja direto ou indiretamente, aqueles que não podem se defender. Aqueles que talvez não têm condições para defender diante de vocês nos tribunais. Ou aqueles que não têm quem os defenda, ou aqueles que não têm voz nem para reivindicar os seus direitos, ou no mínimo tentar reivindicar os seus direitos, porque não tem condição, talvez já se esgotaram até mesmo emocionalmente. E também nós sabemos, e já falamos aqui, como que os ricos na maioria das vezes usam e conseguem manipular e influenciar os meios legais, a justiça, né, para poder conseguir a sua vontade. Também Salomão, em Eclesiastes capítulo 4, verso 1, diz assim, de novo voltei a minha atenção e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Debaixo do sol é na terra, na vida. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder estava do lado dos seus opressores e não há quem os console. Desde a época de Salomão, Salomão olhava para o lado e via as lágrimas dos oprimidos e não tinha quem os consolava. Ele chama isso de opressão e diz que o poder estava do lado dos seus opressores. Nós sabemos que o poder sempre está do lado dos mais ricos, que em muitos casos, e não são poucos, a justiça está do lado daqueles que podem pagar por ela. Eclesiastes 5:8, ele também diz assim, se você viu o pobre oprimido numa província e vir que lhes são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém em posição superior, e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Em outras palavras, Salomão está dizendo, existe um sistema que coopera para a opressão do pobre, de forma que é quase impossível resistir, ou pelo menos tentar resistir. E é por isso que Tiago está dizendo, podem chorar e gemer, porque a desgraça, o julgamento de Deus vai vir sobre vocês. Vai vir sobre vocês. E o interessante, para finalizar, é que no verso 7, Tiago já muda de assunto. Tiago já muda de assunto. Em outras palavras, e usando o argumento de Calvino, Deus não dá muitas esperanças para o rico aqui nessa passagem. Deus não dá muitas esperanças.
a exortação aos ricos termina sem esperança nenhuma. Não é para fazer, olha rico, você ainda tem tempo de se arrepender, se arrependa, ainda há esperança para você. Não, essa passagem de Tiago é para fazer o rico cair da cadeira lá no culto. É para fazer o rico tremer, sair, na verdade, quase que nem conseguir terminar de ouvir o sermão, levantar e sair correndo. E Jesus usou o mesmo tom. Jesus usou o mesmo tom. Olha o que Marcos capítulo 10, a partir do verso 21 diz. Naquela passagem que fala a respeito do jovem rico que chegou perto de Jesus e disse assim: Senhor, o que me falta para herdar a vida eterna? Jesus perguntou para ele: você conhece os mandamentos? Ele falou: conheço, desde que eu sou pequeno e eu cumpro eles. Aí verso 21 de Marcos capítulo 10. Ao ouvir isso, Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se de tristeza, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu. É por isso que eu escolhi Marcos, porque Marcos acrescenta esse detalhe. Mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos, porque, novamente, lembrando que eu já disse nessa série, os judeus achavam que a mera riqueza era sinal da aprovação de Deus, e perguntavam uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? É como se eles estivessem dizendo assim: se um rico, que nós acreditamos, e de fato Deus diz na lei que é Deus quem dá poder para adquirir riqueza, se um rico, Jesus está dizendo que é impossível entrar no reino dos céus, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de agulha. Se para o rico é impossível, quem é que pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. É o mesmo tom de Tiago. Jesus também diz que não há muita esperança para o rico. Não há muita esperança para aquele que tem muitas riquezas, para aquele que ama as riquezas. Não há muita esperança. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Irmãos, é por isso que nós temos que exortar os ricos na igreja. É por isso que... Não, deixa eu finalizar e depois eu vou para a aplicação. Como eu disse, tanto Tiago quanto Jesus não dá muitas esperanças para o rico. Mas, como a Bíblia, nós precisamos dela completa para poder compreender, existe esperança para o rico. E qual que é a esperança do rico? Qual que é a única esperança do rico? É que eles possam enxergar Jesus como os discípulos enxergaram. Porque o verso 28 de Marcos 10 diz assim: então Pedro começou a dizer: nós deixamos tudo para te seguir. O que será de nós? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Qual é a única esperança dos ricos, irmãos? É eles olharem para Jesus da forma como os discípulos olharam. Porque, mais uma vez citando João Calvino, João Calvino observa assim, como que é impressionante. A Bíblia diz que quando o jovem rico ouviu Jesus falar aquilo, vai, vende tudo e me segue, ele foi embora triste, porque tinha muita riqueza. E ele não estava disposto a abrir mão da riqueza para seguir Jesus, apesar de chamá-lo de mestre. Já os discípulos viraram para Jesus e disseram: mestre, nós deixamos tudo para te seguir. E os discípulos, mesmo ouvindo aquilo que era impossível, quase impossível serem salvos. Na verdade, Jesus disse que para o homem é impossível ser salvo, pelos próprios meios. Eles não abandonaram Jesus e permaneceram seguindo Jesus.
Qual é a única esperança do rico? É ele olhar para Jesus e para o Evangelho da forma como os discípulos olharam. Jesus disse assim: ninguém que tenha deixado tudo por minha causa e por causa do Evangelho. Por que por minha causa? Porque os discípulos enxergaram em Jesus a verdadeira riqueza da vida. E a única esperança para o rico é ele olhar para Jesus e ver em Jesus a maior riqueza do mundo. Jesus, em Mateus 13:44, diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, esconde de novo ele, volta cheio de alegria, vende tudo o que tem e compra o campo. Olha o que Jesus está dizendo. O reino de Deus é como um homem que acha um tesouro. Jesus é esse tesouro. E ele volta, esconde, volta cheio de alegria. Do contrário daquele jovem rico que foi embora triste. Vende tudo o que tem e compra o campo. Tornar-se cristão, ou a única esperança que o rico tem é olhar para Jesus e ver em Jesus um tesouro e uma riqueza tão grande que, cheio de alegria, do contrário daquele jovem rico, ele vende tudo se for preciso para ficar com Jesus. Essa é a única esperança que o rico tem, porque os discípulos de Jesus, apesar de não serem tão ricos quanto aquele jovem, eles deixaram tudo para poder seguir Jesus. Porque como Pedro diz lá em Mateus capítulo 16, em João capítulo 6 também, Pedro disse: ninguém, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde nós vamos? E Jesus também disse: por causa de mim e do Evangelho. Por quê, irmãos? Porque eu vou lembrar novamente o texto de Paulo em 2 Coríntios 8, verso 9, para você não esquecer. Principalmente você rico. Paulo diz: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de que o nosso Senhor e Salvador era rico, tinha tudo, tudo era dele. Mas ele abriu mão de tudo para vir nos resgatar. Sabe aquele homem, aquela parábola que Jesus disse que o reino de Deus é como um homem que abre mão de tudo para ficar com o campo? Nós também podemos compreender a partir das palavras do apóstolo Paulo, que o nosso Senhor Jesus, ao olhar para a terra e nos ver como miseráveis pecadores, ele também fez esse movimento que os discípulos fizeram. Ele abriu mão de tudo que ele tinha para vir se entregar, até mesmo a sua vida, não só sua riqueza como Deus, dono de todas as coisas, mas até mesmo a sua vida ele abriu mão. Para quê? Para nos resgatar, para nos salvar, para nos conceder a vida eterna. Ele era rico, se fez pobre, para que nós fôssemos ricos. E é por isso que nós podemos ter certeza de que a eternidade na Nova Jerusalém, onde as ruas são de ouro, nos aguarda. Por quê? Porque ele era rico, se fez pobre, para que nós, pobres e miseráveis, fôssemos enriquecidos. E Paulo diz em Efésios 1:3, em Cristo Jesus, Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Com todas as sortes de bênçãos. E a única esperança do rico é estar disposto a abrir mão de tudo por causa de Jesus e por causa do Evangelho. Fique de pé. 4 pontos para poder aplicar e a gente orar para ir para casa. Ponto número 1. Você rico, qual é o seu verdadeiro Deus? Qual é o seu verdadeiro Deus? Você de fato, o Deus da sua vida é Jesus Cristo, é Deus Pai ou é a riqueza? Jesus já disse que nós não podemos adorar 2 senhores, a riqueza e a Ele. A quem de fato você tem servido? Você serve ao dinheiro ou você usa o seu dinheiro para servir a Deus? Talvez no seu caso ainda dá tempo de se arrepender. Talvez ainda haja esperança para você. Número 2. Você pobre. Será que você não tem honrado e invejado o rico, perdendo de vista tudo isso que acabamos de ouvir Deus dizer? Será que você que é pobre não tem invejado e honrado os ricos, fazendo da riqueza também um Deus, ou algo que Deus já disse que a riqueza não é? Porque você também pode ser pobre
mas ainda assim amar o dinheiro. Um dinheiro que você não tem, mas você pode amar um dinheiro e idolatrar o dinheiro. E talvez é por isso que você tem tanta vontade de ser rico na sua vida. Número 3. Servir os ricos também significa exortá-los em amor, confrontando seus pecados e falsas seguranças, anunciando-os a eles a gravidade e a certeza do julgamento de Deus. Queremos ser uma igreja que serve a cidade e temos dito servir tanto ricos quanto pobres. E aqui eu vou falar hoje especificamente dos ricos. Irmãos, servir os ricos também significa em amor e por amor. Lembra que Jesus, antes de falar com o jovem rico, Jesus olhou para ele e o amor. Irmãos, o amor nos leva a exortar e a dizer para o rico: se você não se arrepender, desgraça vai vir sobre a sua vida. E é por isso que hoje, e na semana que vem também, eu vou falar sobre a passagem do apóstolo Paulo em Timóteo, que trata dos ricos. E por último, precisamos ser uma igreja que tenha coragem de exortar e confrontar tanto o rico quanto os pobres. Isso também é servir por amor a Cristo e o Evangelho. Devemos servir, e servir em amor também significa exortar, confrontar os pecados tanto dos ricos quanto dos pobres. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, uma palavra dura, mas é a Tua palavra. E aos ricos que ouviram e que vão ouvir essa pregação, que ainda haja esperança para eles. A minha oração é para que ainda haja esperança para eles. Que aqueles que querem ser ricos, que eles possam ouvir essa palavra e talvez alinhar e ajustar coisas no seu coração. Que eles possam, Senhor, talvez se libertarem, tanto os ricos, aqueles que já são, quanto aqueles que querem ficar, da idolatria ao dinheiro, da ganância. E que eles possam, através dessa palavra, ouvir a voz do Teu Espírito, que os exorta, que os clama ao arrependimento. E que nas palavras de Tiago, que os anuncia o julgamento severo e a desgraça que há de vir sobre todo rico que oprime os necessitados e que não honra o Senhor com a sua riqueza. Que os pobres possam se libertar da honra e da idolatria, tanto aos ricos quanto aos pobres, lembrando-se de que a vida do homem não consiste na sua riqueza ou na quantidade de bens, como o Senhor Jesus disse. E Deus, que possamos ser uma igreja que tem tanto coragem para exortar ricos quanto pobres, que tem coragem de apontar os pecados e confrontar e chamar ao arrependimento tanto ricos quanto os pobres, para a glória do Senhor. Que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.